Provérbios, capítulo 9. A palavra do Senhor diz assim: a sabedoria edificou sua casa, lavrou suas 7 colunas, carneou seus animais, misturou seu vinho, arrumou sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante, não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, que ela tenha sentido para as nossas vidas. Oramos pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu li recentemente um livro, aqueles livros que você compra assim no aeroporto, sabe? Está esperando, aí você passa assim, dá uma olhada, compra e vai lendo no avião. Um livro muito interessante que fala sobre a administração do tempo. Não é um livro evangélico, mas um livro que fala sobre a administração do tempo, de um autor chamado Christian Barbosa. Muito interessante o livro. E ele fala sobre dividir a vida em 4 áreas e perceber a ação da nossa administração nessas 4 áreas. Então eu queria mostrar para você ali no Data Show, vamos apagar as luzes, e pensar um pouco sobre a proposta desse autor, sobre essas 4 áreas da vida. E vamos estender um pouco mais a proposta para que possamos perceber à luz do Evangelho como podemos ir um pouco adiante. Na proposta dele, se você separar a sua vida em 4 áreas, você vai ter uma área que está relacionada com o seu físico, e ali você deve desenvolver nesta área os seguintes exercícios: andar, ir à academia, dormir, se alimentar bem, fazer dieta, visitar o médico, fazer exames e sorrir. Se você pensar sobre a sua vida na área mental, você deve ler, escrever, trabalhar, assistir um filme, fazer um curso, ensinar algo, aprender um idioma e sorrir. Na sua área emocional, se você atentar para esta área, você deve, para viver bem, namorar, fazer novos amigos, ajudar pessoas, deixar alguém feliz, demonstrar emoções, ser sincero, cantar e sorrir. E em último lugar, a última área que ele destaca, aí eu achei mais interessante, claro, chegou no meu pedaço, que é a área espiritual. Ele diz que na vida espiritual você precisa exercitar a oração, celebrar a natureza, refletir, buscar o autoconhecimento, meditar, relaxar, viver e sorrir. Aí você olha para essas áreas todas, para tantas subdivisões e tantas outras que com certeza existem ali, e aí você pergunta como está a sua vida. E o grande desafio é equilibrar essas 4 áreas. Na proposta do autor, equilibrar essas 4 áreas é possível na administração do tempo. Eu concordo com ele, quem sou eu para discordar dele? Mas eu diria que dá para estendermos um pouco mais a luz do Evangelho e melhorarmos essa abordagem para a nossa vida. E a pergunta que eu faço, e pode tirar aí agora o Data Show, slide, por favor. A pergunta que eu faço é: qual é o seu maior legado? O que é que você está deixando como legado para as pessoas? Quando alguém pensa em você, qual é a primeira imagem que essa pessoa tem sobre você?
Eu sei que você deve imediatamente responder a imagem da beleza personificada, mas tome cuidado com a beleza personificada, que pode não ser. Pode ser que a imagem seja a que vimos aqui no teatro, o filho olhando para um pai estressado, cheio de telefones e carregando uma mala, andando para lá e para cá. Pode ser que o seu legado, a imagem que você está deixando para as pessoas, seja um pouco diferente daquilo que você imagine, porque você deve estar atuando muito fortemente em apenas uma área da sua vida. Às vezes o legado que você está deixando é físico. O legado, Arnold Schwarzenegger, por exemplo, antes de entrar na política, né, o legado dele era físico, quando alguém pensava no Arnold Schwarzenegger. Agora não, já é político, foi governador, né, e assim por diante. Então, você tem legados, e as pessoas guardam isso, uma memória sobre você. Quando nós falamos do Dia dos Pais, aí nós pensamos num legado um pouco mais sério, porque aí já é um legado de referência. Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos irmãos, pensando na família, para as nossas irmãs, para os nossos amigos, quem sabe para a nossa igreja? Essa quarta-feira agora sai na Editora Fiel, um blog mais acessado do Brasil de evangélicos, sem dúvida nenhuma, um artigo que eles convidaram a dona Cristiane Sayum para escrever, e ela escreveu sobre criação de filhos, e ela fala sobre educar como treinar. Eu achei muito interessante a abordagem dela, porque eu li primeiro, né? Estou lá lendo, né? Tive esse privilégio. Ela fala que educar é um ato de treinar, porque é um ato repetitivo que leva à perfeição. Quanto mais você treina com um atleta e repete aquele exercício, mais perfeito ele se torna, melhor é o seu desempenho. E ela então aborda exatamente isso. Ela diz que educar é treinar, é repetir um ato, repetir até se tornar um hábito, e aquilo faz a pessoa se tornar melhor. Esse texto que nós lemos aqui de Provérbios, mantenha sua Bíblia aí aberta, é Provérbios capítulo 9. Então, ótimo. É um diálogo entre pais e filhos. O texto de Provérbios é esse diálogo. Por 55 vezes o livro de Provérbios fala sobre o filho, instrui o filho. 55 vezes, em 31 capítulos, o livro de Provérbios fala sobre filho, a relação pai e filho. 55 vezes, em 31 capítulos, eu acho que dá para descobrir que essa é a palavra-chave do livro de Provérbios. E aí, a pergunta que fica para nós à luz do texto de Provérbios é como é que nós seremos lembrados nesse equilíbrio que a vida exige de nós. O texto vai fazer um contraste entre duas coisas, duas propostas de vida. Observe aí o versículo 1 e o versículo 13, 1 e 13. A primeira proposta é a proposta da sabedoria. A segunda proposta é a proposta da loucura, não é da mulher, hein? Olha lá. Senão você vai fazer um contraponto entre sabedoria e mulher, e elas não vão gostar. Sabedoria e mulher andam juntos, meus irmãos. Tá certo? Então, sabedoria e loucura. Esse é o contraponto. Esse é o contraponto. Sabedoria e loucura. O que ele diz? Ele diz que se nós queremos equilibrar a nossa vida e construir uma vida saudável, nós precisamos observar que a sabedoria, versículo 1, vai acompanhando aí comigo, ela edifica. Enquanto a loucura, ela é ignorante. Ele usa aí no versículo 13, a figura da mulher apaixonada que é ignorante. Porque o contexto do texto de Provérbios fala sobre a mulher que convida o homem ao adultério. Um homem é casado, ele passa na porta da casa de uma mulher, a mulher diz assim, olha, já perfumei meu leito, já coloquei as melhores roupas e tal, meu marido está viajando, você também está aí agora sem ninguém, entra aqui para casa e vamos aproveitar a vida. E ele diz assim, quem aceita a proposta dessa mulher é louco e está colocando o pé na cova. Então essa mulher, ela é uma mulher apaixonada no sentido negativo, e loucura é quem segue essa proposta. Então a proposta é um caminho, e o caminho é da loucura, e está identificado aqui, nesse caso, por causa do contexto, com a mulher que é adúltera. E assim também, como em outros textos de Provérbios, o homem que cai nessa armadilha também é chamado de louco, uma pessoa que falta licenço e sabedoria e prudência. Mas aqui nós não queremos discutir esse assunto do adultério, porque o texto vai além, e outros capítulos em Provérbios se dedicam mais a isso. Aqui, o que acontece, de fato, é uma comparação com os valores da nossa vida. Se nós estamos buscando o legado e vivendo de maneira sábia, dentro da sabedoria que edifica, ou dentro da proposta ignorante, que é a proposta que não edifica. Versículo 13.
A sabedoria, olha o versículo 1 até o versículo 5. A sabedoria, ela vai oferecer um banquete. O banquete está proposto dentro da intimidade do lar. Observe do versículo 1 até o versículo 5, que a sabedoria, ela edifica a casa, ela lavra a sua casa com 7 colunas, ela prepara o cardápio, ela coloca a mesa está arrumada, final do versículo 2, ela já preparou as carnes, carneou seus animais, é quando você desossa os animais, ela misturou o vinho, e a expressão misturar o vinho é colocar água no vinho, para que o vinho não fique bebida forte, porque a sabedoria não deseja que os seus convidados à mesa se embriaguem e passem vergonha. Então ela diz assim, podemos beber o vinho, mas o vinho tem que estar misturado com água. Por isso que é sempre saudável você beber no restaurante água com vinho, por 2 motivos. Primeiro, porque você tem que limpar o paladar, cada colherada que dá, para depois tomar o seu vinho e não perder o sabor do vinho. Então a água funciona nesse sentido. No segundo sentido, é porque a água misturada com o vinho te dá sobriedade. E assim você pode beber com mais tranquilidade. Está dada a dica para o GAP amanhã. Né? Então, a ideia aqui do versículo 1 até o versículo 5 é que a sabedoria colocou e misturou o vinho, ou seja, preparou o vinho para que as pessoas possam beber, degustar aquele vinho sem nenhum problema com embriaguez. Assim como Jesus bebia o vinho e não se embriagava, e todos os apóstolos e assim por diante. E é interessante porque a mesa está arrumada, existem pessoas arrumando a mesa, dá uma olhada aí no versículo 2, dá ordens às criadas, versículo 3, convida as pessoas para que eles possam se fartar daquela intimidade da mesa de uma casa que preparou todas as coisas com a elegância da simplicidade ou com a simplicidade elegante. A sabedoria faz isso. Quando nós pensamos na proposta de Deus para nós, para as nossas vidas, percebemos que Deus ama as coisas bem preparadas. Deus ama um padrão de qualidade, né? Que nós chamamos aqui na Gávea de padrão, Gávea de qualidade, né? Deus ama quando nós preparamos as coisas com cuidado. Quando você prepara uma mesa para o almoço, quando você prepara um prato bonito para o almoço, ele pode ser simples, mas ele se torna muito mais apetitoso. Antes de você degustar, né, aquele prato gostoso ali com a boca, está chegando a hora do almoço já, né, gente? Antes você come ele com os olhos, quando coloca aquele prato colorido, bonito na sua frente. Assim também é a mesa preparada pela sabedoria, ela tem cuidado, ela preparou a carne antes, ela misturou o vinho, chamou as criadas, arrumou a mesa, existe uma beleza por detrás disso. Agora dá uma olhada no versículo 13, como é que a ignorância prepara a comida para a gente. Arruma uma cadeira, põe na calçada, e o cardápio é pão com água. Está olhando aí? Dá uma olhada. Versículo 13 até o versículo 18 diz, essa mulher ignorante, essa loucura que a mulher apaixonada como ignorância, ela não sabe coisa alguma, ela senta na porta da casa, toma uma cadeira para dizer aos que passam, venham aqui, porque, versículo 17, as águas roubadas são doces e o pão com comidas ocultas é agradável. O cardápio é pobre, gente. O cardápio é pobre, roubado e ruim. Né? Essa água está quente e o pão está duro. Então há um engano que existe qualidade de vida e alegria e prazer naquilo que a ignorância do mundo propõe, quando na verdade existe só improviso e mesa na calçada. Não se prepara a intimidade da casa, não se guarda com cuidado os convidados para essa mesa. A loucura oferece o engano, a sabedoria oferece a instrução. Diz o texto aí, que versículo 7, 8 e 9, aparecem as palavras repreensão, aparecem as palavras educação e aparece a palavra instrução. A sabedoria, ela repreende sim, mas ela instrui, ela ensina, ela edifica. Enquanto que a loucura, ela não instrui, ela não repreende, ela não edifica, ela não ensina, porque ela só quer aproveitar o sentimento da água doce roubada e assim por diante, ou seja, ela vive um contexto de prazer pelo prazer que é vazio em si mesmo, vazio de significado, vazio de qualidade, vazio de edificação. Observe o versículo 1 de novo. Diz que a sabedoria edifica a sua casa e ele lavra a sua casa com 7
colunas. E aí, os comentaristas desse texto, os entendidos da língua hebraica, se dividem em 3 grupos. Eu dividi para vocês aqui. Uns acreditam que o número 7, as 7 colunas, tem a ver com os dias da criação. Como Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, então passou-se para a humanidade a ideia de que o número 7 é o número da perfeição. É apenas uma referência, meus irmãos. Isso aí não vai te ajudar em nada. Em ter um carro com placa final 7 não vai ser um melhor carro, nem tatuar o número 7 no braço não vai te fazer um atleta melhor. Então esquece, isso é só uma ilustração. Outros acham que o número 7 das 7 colunas é porque a casa era grande, a ideia de que o espaço era amplo para oferecer a refeição. O terceiro grupo de comentaristas diz que o 7 aqui tem a ver com 7 conceitos de provérbios para a sabedoria. E os conceitos são instrução, conselho, ensino, entendimento, inteligência, conhecimento e prudência. Eu vou dizer para os irmãos que eu acho que essa terceira é a mais fantasiosa de todas. E acho que a primeira é muito esotérica para o meu gosto. Então eu fiquei com a segunda. Para mim a ideia das 7 colunas é que realmente, dentro do contexto, você percebe que o autor quer nos ensinar é que quem opta pela sabedoria, opta pelo espaço, pela beleza, pelo cuidado. O jantar está num lugar espaçoso, numa casa grande, onde as pessoas têm uma empregada para cuidar da mesa, o vinho, alguém preparou ele, a carne também já foi preparada antecipadamente, a mesa está bem posta, o ambiente é aconchegante, espaçoso, amplo e agradável. Eu não sei se você já comeu em ambiente apertado, mas é muito desagradável você comer num lugar aonde você tem que escolher com qual das 2 mãos você vai comer, porque a outra não cabe à mesa, né? Então você tem que colocar uma para trás e a outra de tão apertado que é o lugar. Não é o caso da mesa posta para a sabedoria. Você come com total tranquilidade, conforto, o espaço é amplo e para mim essa é a ideia das 7 colunas aqui nesse texto. Então, comparando, olhe de novo o verso 1 com o verso 13. Caminhamos para fechar o raciocínio do autor de Provérbios. Ele disse que a sabedoria prepara a mesa, casa, vinho, carne, ambiente espaçoso, a riqueza é verdadeira. Para a loucura é ignorante, a cadeira está na porta da casa, a água e o pão são roubados. O cardápio é horrível. A sabedoria ensina, instrui, edifica e cresce em prudência. Versículo 8 e 9. A loucura busca aquele que é falto de senso e convida ele a uma vida cheia de ignorância. Qual é o resultado? Versículo 11. O resultado para quem vive na sabedoria, versículo 11, ele tem os seus dias multiplicados e os anos de vida se te acrescentarão. O resultado para quem opta em aceitar a proposta da loucura, versículo 18. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. E aí fica uma pergunta, quem são os convidados, já que eles apareceram aqui? Versículo 3 e 4, versículo 14 a 16, vai falar quem são os convidados, tanto da sabedoria quanto da loucura. Os convidados estão aí, versículo 4. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz, vinde e comei do meu pão, bebei do vinho. A sabedoria está convidando aqueles que são simples. Agora dá uma olhada no versículo 16. Quem é que a loucura convida? Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz. Perceberam? O grupo é o mesmo. O grupo é o mesmo. As pessoas recebem o convite da sabedoria e da loucura. Não existe um grupo seleto aqui nesse texto, convidado para a sabedoria e outro convidado, um grupo separado para a loucura, não. O texto é amplo, porque a palavra de Deus faz um convite para que todos possam conhecer o Deus da grande salvação. Por isso que Jesus falou que a gente tem que ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o texto está amplo. A diferença é reconhecer quem aceitou o convite da sabedoria e quem aceitou o convite da loucura. Como é que eu sei que eu aceitei o convite certo? A resposta está no texto, versículo 10. Vamos ler juntos? Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Ah, bom. Então agora eu reconheço se eu aceitei a sabedoria, o convite da sabedoria, a partir da minha relação com Deus. Então a minha espiritualidade, ela
serve como um crivo para saber se eu aceitei o convite da sabedoria ou o convite da loucura. Se eu temo a Deus, se eu tenho uma referência de Deus, se eu busco a Deus, se eu estou tentando aprender dia após dia a vontade e a palavra de Deus aqui revelada na palavra dele, se eu sei que Deus é o Criador de todas as coisas e busco uma intimidade com Deus, então eu vivo temendo ao Senhor, e esse é o princípio da sabedoria. Aceitei o convite da sabedoria. Se eu descarto Deus da minha agenda, se Deus não pertence à minha agenda, a palavra de Deus não pertence à minha agenda, a reflexão, o temor do Deus que é soberano, se isso não pertence à minha agenda, então eu não aceitei o convite da sabedoria, o que eu aceitei foi o convite da ignorância. Nós sabemos que é a graça de Deus quem nos chama. Nós não somos melhores que ninguém, foi simplesmente graça. E a mesa está posta. Então, se nós queremos equilibrar a nossa vida, vamos voltar lá para o Data Show e vamos pensar de novo naquela proposta do autor. Se eu quero equilibrar essas 4 áreas da minha vida, ou seja, a área física, mental, emocional e espiritual, se eu quero ter uma vida equilibrada, se eu quero deixar como legado o equilíbrio, eu preciso escolher o mais importante. E o mais importante, meus irmãos, é você montar uma base da sua vida com uma espiritualidade sadia, saudável. Porque se você for saudável espiritualmente falando, você vai ser saudável emocionalmente. Porque o que te traz paz interior no momento em que as emoções ficam conturbadas é a sua relação com Deus, é a sua intimidade de temor, é a sua busca na sabedoria do Senhor. Porque existem momentos que as emoções ficam completamente abaladas. E nesse momento a fé tem que ser aquela âncora que você vai jogar lá no mar e vai segurar o seu barquinho. Você tem que ter a plena convicção de que existe um Deus superior a todas as suas emoções e os momentos difíceis que você está passando. Então a sua espiritualidade, se ela for saudável, bem sólida, no temor do Senhor, ela vai te dar segurança para ter emoções sadias. Você vai ser perdoador, você vai ser mais alegre, você vai ter um coração mais relacional, as pessoas vão gostar de estar com você e você com as pessoas, porque Deus habita o seu coração e você tem uma vida saudável com esse. Por isso, que a partir da sua estabilidade espiritual, você tem estabilidade emocional e, obviamente, raciocínio muito mais sadio. A sua mente é sadia, você compreende as coisas, você tem a sua visão ampliada, você não vê apenas um espaço pequeno da sua existência, você tem a visão horizontal e vertical bem ampla, porque Deus te deu a visão não apenas do visível, mas também do invisível. Você tem a perspectiva da fé, e isso te faz uma pessoa muito saudável, e obviamente que fisicamente está mais do que comprovado que uma pessoa que é sadia espiritual, emocionalmente, mentalmente, é sadia também fisicamente. Existe muito uma relação de enfermidades que são fruto da alma. Existem pessoas que adoecem o corpo, não sabem porquê, mas a enfermidade está lá na alma. Está lá na alma. Então é preciso buscar esse equilíbrio, entendendo que a base de tudo é a nossa relação com a sabedoria de Deus, com o temor ao Senhor, com a intimidade de Deus, dizendo, olha, eu não aceito essa proposta fast food, né, da cadeira na calçada, da ignorância que vive o prazer das águas roubadas, não. Não, eu quero deixar como legado equilíbrio espiritual, emocional, mental e até físico. Quando uma pessoa diz assim, eu trabalho 7 dias por semana, não tem nem um dia de folga, pobre homem, pobre mulher. Eu não tenho férias, pobre homem, pobre mulher. Eu não sei tirar um tempo para orar e meditar, pobre homem, pobre mulher. Não, a vida é feita para vivermos de maneira integral, em abundância, equilibrada, na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que descobrir o projeto da sabedoria de Deus, a mesa posta, a carne preparada, o vinho misturado com água, a casa espaçosa e Deus convidando, vem aqui aprender a viver bem, segundo a graça de Deus. Quero deixar como legado esse equilíbrio para a honra e glória de Deus. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar? Queria nesse tempo de reflexão, você aí com seus olhos fechados, com a cabeça
inclinada, pensar um pouco sobre sua vida e a sua agenda. O que é que tem ocupado espaço na sua agenda? Você tem valorizado mais a área física, mental, emocional do que a área espiritual? Você tem investido tempo na sua reflexão diária, na palavra de Deus, na sua meditação das coisas que Deus tem falado ao seu coração pela palavra dele? Você tem tirado o seu tempo semanal para vir à casa de Deus, ter esse momento gostoso aqui de comunhão e edificação? Tem priorizado isso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago vai dizer que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada impede o caminho. Deus quer fazer de você uma pessoa mais sábia, espiritualmente, mais feliz e equilibrada emocionalmente, mais inteligente, percebendo os vários ângulos das questões que se colocam diante de você, e fisicamente mais saudável. Essa é a vontade de Deus. Vida integral. O Evangelho todo para o homem todo e para todo homem. Jesus veio e nos mostrou como viver. Morreu na cruz, derramou seu sangue, mostrando o seu imenso amor de Deus por nós, para que nós não vivêssemos desprezando o seu amor, nós pudéssemos sempre voltar a Ele em oração. Ele ressuscitou o terceiro dia e nos garantiu morte, mas ressurreição depois da morte. Ele disse que nós passaríamos pela morte, mas seríamos vitoriosos com a ressurreição. Senhor nosso Deus e Pai, ilumina cada lar aqui representado nessa manhã. Fala aos nossos corações com a intimidade de pai e filho. Mostra-nos o caminho que devemos andar e coloca em nosso coração o temor, tremor com alegria, paz e sabedoria. Que o nosso falar, o nosso andar, o nosso pensar seja agradável diante do Senhor. Que tenhamos uma vida equilibrada. Que tenhamos, ó Deus, uma vida exemplar. E que quando formos questionados sobre a nossa qualidade de vida exemplar, possamos dizer que isso é só fruto da Tua graça e misericórdia. Ouvimos o Teu chamado, aceitamos andar ao Teu lado, para que isso seja compartilhado e experimentado por muitos outros, e que ao final de tudo todos possam dar glórias a Ti, que é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, quando ficarmos desequilibrados, nos lembre o caminho do equilíbrio e traga-nos de volta por Tua graça. Oramos assim em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.